Neste instante sagrado, convido você a pausar, a fechar os olhos gentilmente, ou a fixar o olhar em um ponto distante, permitindo que a respiração se torne a sua âncora. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, trazendo vida, e ao expirar, libere as tensões, as preocupações, tudo aquilo que o afasta deste momento presente. Mergulhe na quietude que reside em seu interior, um santuário de paz que está sempre acessível, não importa a turbulência exterior. Permita que a sua consciência se expanda, não para o que está fora, mas para a vastidão silenciosa que habita em você. É neste espaço de serenidade que podemos nos abrir para compreensões mais profundas, para as verdades que transcendem o ruído do cotidiano e tocam a essência da nossa existência. Desde os primórdios da nossa jornada na Terra, a humanidade carrega consigo uma questão que ecoa nas profundezas da alma, uma pergunta velada pelo mistério e, por vezes, pelo temor. O que acontece quando a jornada terrena chega ao seu fim? O que vislumbramos? O que sentimos? O que se revela aos nossos sentidos quando cruzamos o limiar entre o conhecido e o desconhecido? Essa indagação, muitas vezes relegada ao campo da especulação ou da fé cega, é também uma fonte inesgotável de curiosidade e de uma busca incessante por sentido, por um vislumbre do que se estende para além do véu que separa a vida que conhecemos daquela que apenas intuímos. O temor do desconhecido, a angústia da separação, a perplexidade diante do fim aparente, são sentimentos universais que moldam nossa percepção sobre a própria vida e sobre o seu inevitável desfecho físico. Em meio a essa busca milenar por respostas, certas almas se erguem como faróis, oferecendo luz e perspectiva em um mar de incertezas. Dentre elas, destaca-se a figura luminosa e inesquecível de Chico Xavier, um médium cuja vida foi um testemunho de amor incondicional, serviço desinteressado e uma ponte viva entre dois mundos. Sua existência foi dedicada a aliviar o sofrimento, a consolar os corações aflitos e a revelar, com uma simplicidade e pureza admiráveis, as realidades que se desdobram para além do véu da vida física. Ele, com sua humildade e capacidade mediúnica singular, tornou-se um canal para vozes que sussurravam verdades de um plano que a maioria de nós apenas intui, oferecendo-nos um legado de sabedoria que continua a ecoar em nossos dias. Não se trata aqui de uma simples narrativa de lendas ou mitos, nem de um ensinamento dogmático a ser aceito sem questionamento. Trata-se de um convite a adentrar um campo de percepção expandida, onde a experiência da transição é revelada sob uma nova luz, desmistificando o fim e ressignificando a continuidade. As chamadas 20 coisas que, segundo os relatos e as comunicações mediúnicas que fluíram através de Chico Xavier, as pessoas veem ou experimentam ao desencarnar, não são meras descrições factuais. São, acima de tudo, convites à reflexão profunda, à expansão da consciência, talvez, à libertação de antigas apreensões e medos profundamente enraizados sobre o que jaz do outro lado da existência material. É uma oportunidade de olhar para a morte não como um ponto final, mas como um portal. Este não é um convite ao medo ou à fantasia, mas à serenidade e à introspecção. Não é uma promessa de respostas definitivas para todas as suas dúvidas existenciais, mas uma oportunidade de sintonizar-se com uma sabedoria que pode aliviar o coração, pacificar a mente e despertar a alma para a compreensão da continuidade da vida. É um mergulho em um universo onde a morte não é um fim abrupto, uma aniquilação, mas uma passagem, um renascimento para novas paisagens, novas interações e novas compreensões. Permita-se abrir para essa visão, para essa sabedoria que flui através da experiência e das revelações de Chico Xavier, não como uma doutrina a ser imposta ou uma crença cega, mas como um convite a sentir, a intuir e a expandir sua própria percepção da realidade e do propósito de sua jornada. Enquanto respiramos juntos, convido você a soltar qualquer resistência, a permitir que a curiosidade natural do seu espírito o guie. Deixe que a sua alma se prepare para receber essas impressões, essas visões, não com a mente analítica que busca provar ou refutar, mas com o coração aberto que busca compreender e sentir. Estamos prestes a desvelar, não apenas informações, mas uma perspectiva que pode transformar a sua relação com a vida, com a perda, com o processo de luto e com a eterna jornada do ser. Respire mais uma vez, no ritmo da sua própria essência, e prepare-se para a suave revelação que se inicia agora, uma jornada para o seu próprio mundo interior, ecoando as verdades que nos chegam de além, através de um dos maiores mensageiros da luz. Ao cruzarmos o limiar da existência física, o primeiro impacto não é de escuridão ou aniquilação, mas frequentemente de uma leveza inaudita, como se um fardo pesado, carregado por toda uma vida, fosse subitamente removido. Imagine-se desprendendo-se de uma armadura que, embora protetora, também restringia seus movimentos e sua percepção.
Essa sensação de descompressão é acompanhada por uma clareza mental surpreendente, onde o nevoeiro das preocupações terrenas se dissipa, revelando uma lucidez que raramente experimentamos em vida. É um despertar para um estado de ser onde a gravidade, tanto a física quanto a emocional, parece perder seu domínio, permitindo que a consciência flutue livremente, desimpedida das amarras do corpo e das suas limitações sensoriais. Adicionalmente, os sentidos se transformam e se expandem de maneiras que a linguagem terrena mal consegue descrever. Não se trata de ver com os olhos físicos ou ouvir com os ouvidos carnais, mas de uma percepção integral, onde a própria alma se torna o órgão sensorial. As cores ganham novas tonalidades e vibrações, o som se manifesta como melodia em sua essência mais pura, e a comunicação se estabelece não apenas por palavras, mas por emanações de pensamento e sentimento. É como se um novo espectro da realidade se abrisse, permitindo-nos apreender dimensões que antes eram apenas intuições ou sonhos distantes, revelando uma tessitura da vida muito mais rica e multifacetada do que jamais supusemos. Nesse contexto de percepção ampliada, surge muitas vezes o vislumbre de uma luz. Não uma luz ofuscante ou material, mas uma luminosidade etérea, suave e acolhedora, que permeia o ambiente e parece emanar de cada partícula do novo panorama. Essa luz é frequentemente descrita como portadora de uma inteligência amorosa, uma presença que irradia paz profunda e um reconhecimento inato, como se o espírito estivesse reencontrando a sua própria fonte, o lar primordial de onde se originou. É um farol que guia, um abraço energético que acalma qualquer resquício de apreensão, convidando o ser a avançar com confiança para o que se desvela à sua frente, um convite silencioso para o retorno à plenitude. Desdobrando essa ideia, muitos relatos apontam para uma revisão panorâmica da própria existência. Não como um julgamento severo, mas como uma introspecção profunda e instantânea, onde cada ação, cada palavra, cada pensamento é revivido e compreendido sob uma nova ótica. É uma oportunidade de sentir o impacto de nossas escolhas não apenas em nós mesmos, mas também naqueles que cruzaram o nosso caminho, percebendo a intrincada teia de causa e efeito que tecemos ao longo da vida. Essa retrospectiva, embora por vezes desafiadora, é fundamentalmente um processo de aprendizado e autoconsciência, oferecendo uma clareza sobre o propósito de nossa jornada e as lições que precisávamos assimilar. Consequentemente, um dos aspectos mais comoventes dessa transição é o reencontro com entes queridos que já partiram. A barreira da matéria se dissolve, e a alma reconhece as almas afins em um nível de amor e conexão que transcende qualquer vínculo terreno. Não são apenas memórias ou imagens, mas a percepção viva da presença, da essência daqueles que amamos, em um estado de ser que é puro afeto e compreensão mútua. Essa reunião é frequentemente acompanhada por uma alegria indizível, uma sensação de retorno ao lar familiar, onde os laços de amor se revelam eternos e indestrutíveis, confirmando que a separação física é apenas um interlúdio na vasta tapeçaria da vida. Finalmente, há uma compreensão avassaladora da interconexão de tudo. A percepção de que não somos seres isolados, mas partes integrantes de um universo vibrante e consciente, onde cada átomo ressoa com a mesma essência divina. A verdade de que o amor é a lei universal se torna uma experiência palpável, não um conceito abstrato, e a ilusão da separação se desfaz, revelando uma unidade fundamental que permeia toda a criação. É a alma reconhecendo sua própria divindade, sua imortalidade e seu papel em um plano maior de existência, um despertar para a grandiosidade e a beleza da vida em todas as suas manifestações, em um estado de ser que é pura bem-aventurança e sabedoria. Após o desvelar das primeiras impressões, a alma se depara com uma realidade onde a energia vital se manifesta de formas antes inimagináveis, conferindo uma nova dimensão à existência. Nesse novo plano, a mente e o coração não são meramente fontes de pensamentos e sentimentos internos. Eles se tornam arquitetos da própria realidade circundante. A energia do pensamento, pura e desimpedida das densas camadas cerebrais, adquire uma plasticidade surpreendente. Cada ideia, cada emoção, irradia uma vibração que se manifesta, moldando o ambiente de forma sutil ou, em esferas mais densas, com uma concretude perturbadora. Assim, a paisagem espiritual não é estática. Ela pulsa e se transforma em resposta à sintonia interior do espírito. Um coração repleto de amor e gratidão pode perceber jardins etéreos e melodias celestiais, enquanto uma mente ainda presa a ressentimentos pode encontrar-se em cenários sombrios e opressivos, um reflexo direto de sua própria paisagem interna. É uma revelação profunda da nossa cocriação constante, onde a vontade e a intenção se tornam forças poderosas e visíveis. Concomitantemente a essa percepção da realidade moldada pela energia pessoal,
O espírito frequentemente se vê amparado por presenças luminosas, os guias e mentores espirituais. Não são figuras distantes ou abstratas, mas seres de amor e sabedoria palpáveis, cuja energia irradia uma paz e um acolhimento que transcendem qualquer experiência terrena. Eles se manifestam como faróis de luz e compaixão, oferecendo orientação silenciosa ou conselhos diretos, de acordo com a necessidade e a receptividade do recém-chegado. Sua presença é um lembrete constante da interconexão divina e do cuidado amoroso que permeia o universo, um testemunho vivo de que a jornada evolutiva prossegue, sempre acompanhada e amparada por aqueles que nos precederam em sabedoria e luz. A assistência desses benfeitores espirituais é um bálsamo para a alma, dissipando a confusão e apontando caminhos para a compreensão e o aprendizado contínuo. Ademais, a própria percepção do corpo se transmuta. Longe das limitações da matéria densa, o corpo espiritual, ou perispírito, revela-se como uma vestimenta de energia sutil, capaz de uma fluidez e adaptabilidade notáveis. Não há mais a tirania da dor física ou da doença que afligia o corpo carnal. As formas se tornam mais maleáveis, respondendo à vontade e ao estado vibratório do espírito. A locomoção não se restringe aos meios terrestres. O pensamento e a intenção podem impulsionar o ser através de vastas distâncias, atravessando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Essa ausência de limites físicos acentua a liberdade, mas também a responsabilidade sobre a própria energia e intenção, pois cada movimento e cada desejo reverberam com uma intensidade ampliada, tornando o espírito um ser de pura manifestação energética. Outra camada crucial de percepção emerge na clareza sobre as diferentes esferas ou zonas vibratórias. O espírito não se encontra em um espaço homogêneo, mas sim em ambientes que refletem fielmente seu estado evolutivo e sua bagagem moral. Existem as zonas de transição, as colônias de aprendizado e trabalho, os vales de purificação e, em contrapartida, os planos de luz e elevação. Essa distinção não é uma punição ou recompensa externa, mas uma consequência natural da lei de afinidade, onde o semelhante atrai o semelhante em termos de frequência energética. A alma compreende que o seu lugar no além é um espelho de sua própria sintonia interior, um convite silencioso para o autoaperfeiçoamento contínuo, para que possa ascender a planos de maior luz e harmonia, percebendo a justiça inerente à organização cósmica. Consequentemente, a compreensão instantânea da lei de causa e efeito se aprofunda. Não se trata de uma condenação, mas de uma revelação lúcida da teia de ações e reações que o espírito teceu. Os débitos e créditos morais não são conceitos abstratos, mas energias que se manifestam no próprio ser e em seu entorno. Há uma clareza inegável sobre as oportunidades perdidas, os danos causados, mas também os atos de amor e caridade que geraram luz e bem-aventurança. Essa percepção não gera desespero, mas uma profunda motivação para o reajuste, para o resgate através do serviço e do aprendizado, reconhecendo que a vida espiritual é uma continuidade da escola terrena, onde cada experiência visa a evolução e a purificação do ser, rumo à sua plenitude divina e à manifestação de sua verdadeira essência. Prosseguindo na jornada da alma, o espírito que se liberta do invólucro carnal experimenta uma revelação profunda sobre a verdadeira natureza da sustentação. Não há mais a necessidade de alimento físico ou de repouso material. A nutrição se dá em um plano vibratório, uma economia energética sutil e ininterrupta. A alma passa a compreender que é alimentada pelas emanações de amor, pelas preces sinceras e pelos pensamentos elevados que fluem de corações afins, tanto do plano terreno quanto do espiritual. Essa percepção redefine completamente a dependência, mostrando que somos seres intrinsecamente interligados por correntes invisíveis de afeto e boa vontade. A gratidão se manifesta não apenas como um sentimento, mas como uma força coesiva que atrai e sustenta, permitindo ao espírito regenerar suas energias e manter a sua vitalidade, em um ciclo contínuo de troca e recepção de fluidos benéficos. Adicionalmente, a consciência se aprofunda na compreensão da moralidade como uma vibração intrínseca, um cartão de visitas energético que precede qualquer palavra ou ação. O espírito desencarnado percebe que o estado íntimo de cada ser, suas intenções, suas virtudes e suas imperfeições, irradia uma aura, uma atmosfera que é imediatamente captada e sentida pelos outros. Não há mais máscaras ou disfarces. A essência moral se revela de forma transparente, impactando diretamente a qualidade das interações e a sintonia com os ambientes. Essa clareza sobre a verdade interior de cada um não é um processo de julgamento externo, mas uma percepção intrínseca, que convida à autoanálise e ao aprimoramento contínuo, pois a sintonia com planos mais elevados e com seres de maior luz depende essencialmente da pureza das intenções e da elevação dos sentimentos, moldando a experiência de cada encontro e a permanência em cada esfera.
Nesse contexto de sensibilidade expandida, emerge a notável constatação da força ativa da prece e do pensamento positivo emanados do plano terreno. Longe de serem meros murmúrios sem eco, essas vibrações de amor e fé dos entes queridos e benfeitores encarnados alcançam o espírito desencarnado como raios de luz e calor, oferecendo consolo, fortalecimentos e, em muitos casos, um auxílio vital para a superação de estados de perturbação ou confusão. É como se um fio invisível de energia divina conectasse os mundos, permitindo que a solidariedade e o amor transcendam as barreiras da matéria, demonstrando a importância fundamental da intercessão e do apoio mútuo entre os planos da vida. Essa percepção reforça a convicção de que a morte física não rompe os laços do coração, mas os transforma, tornando-os pontes de auxílio e esperança que se estendem para a eternidade. Outrosim, o espírito se depara com uma nova e profunda compreensão da liberdade, que transcende a ausência das limitações corporais. A verdadeira liberdade se revela como um estado de consciência, não como a mera ausência de constrangimentos externos. Descobre-se que as prisões mais severas não são as grades materiais, mas sim as amarras da culpa, do egoísmo, do apego e da ignorância. A libertação genuína advém do desapego das ilusões terrenas e da elevação moral. Concomitantemente, essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade ampliada, pois cada pensamento e cada ação no plano espiritual possuem um peso e uma reverberação imediatos, impactando não apenas o próprio ser, mas também as coletividades e os ambientes circundantes. A consciência da própria agência moral se torna um guia infalível, impulsionando o espírito a buscar a harmonia e o serviço como caminhos para uma plenitude cada vez maior. Consequentemente, muitos espíritos se veem imersos em coletividades de trabalho e aprendizado, verdadeiras cidades ou colônias espirituais, onde o propósito individual se funde com o coletivo. Não se trata de reencontros fortuitos, mas de integrações em comunidades organizadas, dedicadas ao estudo das leis divinas, ao serviço aos recém-chegados, à recuperação de consciências perturbadas ou à colaboração em tarefas de auxílio planetário. Nessas esferas, a hierarquia é estabelecida pela sabedoria e pelo mérito moral, e o aprendizado se dá através da experiência prática e da troca constante de conhecimentos. A alegria de servir e de contribuir para um bem maior torna-se uma das maiores fontes de satisfação, evidenciando que a vida no além é ativa, dinâmica e repleta de oportunidades para o crescimento e a manifestação do potencial divino de cada ser, em um contínuo processo de evolução e contribuição para a grande obra da criação. Ao tecermos estas percepções sobre a tessitura da existência que se desdobra para além da visão ordinária, percebemos que a jornada da alma é um rio caudaloso que, longe de encontrar um fim abrupto, se funde em um oceano de possibilidades e renovação. Não se trata de um destino estático, mas de um contínuo fluir, onde cada experiência e cada revelação se somam para delinear um quadro de amplitude e significado muito maior do que a nossa mente limitada por vezes pode conceber. A leveza que se segue ao desprendimento, a clareza dos sentidos que se expandem para abraçar realidades vibratórias, e a luz que acolhe e guia, são os primeiros acordes de uma sinfonia que jamais cessa, convidando-nos a transcender a visão fragmentada da vida e a abraçar a sua totalidade. Nesta tapeçaria de revelações, um fio central se evidencia com brilho inconfundível: a intrínseca relação entre o nosso estado interior e a realidade que se manifesta ao nosso redor, em qualquer plano de existência. Compreendemos que a paisagem que se descortina não é uma moldura externa imposta, mas um espelho fiel da nossa própria vibração, dos nossos pensamentos mais íntimos, dos sentimentos mais profundos que nutrimos. Cada intenção, cada ato de amor ou de desamor, cada escolha que fazemos, ecoa e se reflete, não apenas em nosso ser, mas na própria substância do universo que nos cerca. Essa é uma verdade que nos empodera, pois nos coloca como co-criadores ativos da nossa experiência, responsáveis pela sintonia que estabelecemos com as esferas de luz ou de sombra, revelando a lei imutável que rege a harmonia cósmica e a nossa própria evolução. Ademais, a dissolução das barreiras materiais nos permite vislumbrar uma rede intrincada de interconexões, onde não há isolamento, mas uma constante teia de apoio e influência mútua. As preces dos que ficam, os pensamentos de amor, as emanações de gratidão, não são meros desejos lançados ao vento, mas correntes energéticas poderosas que nutrem, sustentam e guiam. Essa é a confirmação de que os laços do coração são eternos, tecidos com uma substância que transcende a temporalidade e a dimensão física, unindo os planos da vida em uma só melodia de amor e cuidado. A presença de guias e mentores, a integração em comunidades de aprendizado e serviço, tudo isso sublinha a verdade de que a jornada, embora individual em sua essência, é também profundamente coletiva, amparada por uma fraternidade universal que nos impulsiona e nos eleva. Mais do que um simples vislumbre do porvir,
o que se revela é um convite à profunda autoanálise e ao desapego das ilusões que tantas vezes obscurecem a nossa percepção terrena. A revisão da própria existência, a compreensão das leis de causa e efeito em sua plenitude, a constatação da liberdade verdadeira que reside na superação do ego e no serviço desinteressado, tudo isso converge para uma única e poderosa mensagem. A vida, em sua totalidade, é uma escola de aprimoramento contínuo, onde cada experiência, cada encontro, cada desafio, serve a um propósito maior de crescimento e expansão da consciência. É um lembrete de que o aprendizado e a evolução não cessam com o último suspiro físico, mas se intensificam, desvelando novos horizontes para a manifestação plena do nosso potencial divino. Diante desta amplitude de perspectiva, somos convidados a olhar para nossa própria existência com um novo olhar, a integrar essas verdades em nosso cotidiano, não como meros conceitos distantes, mas como chaves para uma vida mais plena e consciente aqui e agora. A compreensão da continuidade e da interconexão de tudo nos impele a viver com maior responsabilidade, com mais amor, com uma gratidão mais profunda por cada momento e por cada ser que cruza o nosso caminho. Permita que estas reflexões se sedimentem em seu coração, que elas iluminem os recantos mais íntimos da sua alma, preparando o terreno para uma compreensão ainda mais profunda do seu próprio propósito e da sua essência imortal. A jornada continua, e a cada passo, a cada respiração, somos convidados a nos alinhar com a verdade que pulsa em todo o universo, desvelando o sentido mais profundo da nossa passagem e da nossa eternidade. Ao finalizarmos este mergulho nas profundezas das revelações trazidas pela sensibilidade de Chico Xavier, compreendemos que o véu que separa a vida e a chamada morte é, na verdade, muito mais sutil do que nossa percepção terrena nos permite imaginar. As visões e experiências que se desdobram para a alma desencarnada não são meras curiosidades sobre um além distante. São, antes, um espelho límpido que reflete as leis eternas que regem a existência em todas as suas dimensões. Elas nos convidam a transcender o medo do desconhecido e a abraçar uma verdade fundamental. A vida é um fluxo contínuo, uma jornada de aprendizado e evolução que jamais cessa, e a transição física é apenas uma porta para novos horizontes de consciência e de ser. O que se revela através desses relatos é, em sua essência mais pura, a confirmação de que somos seres imortais, cuja verdadeira natureza é espírito e cujo elo primordial é o amor. A leveza, a clareza, a luz acolhedora, a revisão da própria jornada, o reencontro com os afetos, a compreensão da lei de causa e efeito, tudo isso converge para a mesma e poderosa mensagem. A qualidade da nossa existência aqui e agora é o que verdadeiramente molda o nosso porvir. Não há julgamento externo, mas uma ressonância perfeita entre o que somos em essência e a realidade que se desdobra diante de nós. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra e cada ação tecem a trama da nossa experiência futura, em um universo que é intrinsecamente justo e amoroso. Essas percepções, longe de serem apenas informações sobre o que acontece depois, são um chamado vibrante para a transformação neste momento presente. Elas nos impulsionam a olhar para a nossa vida com uma responsabilidade renovada e um coração mais aberto. Se a energia do pensamento é um construtor de realidades, se a prece e o amor são forças que atravessam as dimensões, e se a companhia dos guias espirituais é uma constante, então a maior sabedoria reside em cultivar a nossa paisagem interior. É um convite a preencher nosso ser com gratidão, com compaixão, com a busca incessante pelo bem, pelo serviço desinteressado, pela verdade que liberta e pelo perdão que cura. A verdadeira preparação para a grande transição não se dá em rituais complexos ou em doutrinas rígidas, mas na simplicidade de uma vida vivida com integridade e amor genuíno. A compreensão de que somos parte de uma vasta comunidade espiritual, onde o trabalho e o aprendizado são contínuos, desmistifica a ideia de um céu ou inferno como lugares fixos. Em vez disso, revela um universo dinâmico de esferas vibratórias, onde cada alma encontra o ambiente que melhor corresponde ao seu estado evolutivo, oferecendo sempre novas oportunidades de crescimento e reajuste. Essa visão nos encoraja a ver cada desafio terreno como uma oportunidade de burilamento, cada relacionamento como um espelho para o autoconhecimento, e cada ato de serviço como um investimento na nossa própria ascensão e na harmonia universal. A vida, em sua totalidade, é uma escola, e a morte, um portal para a próxima sala de aula, sempre sob o amparo de uma inteligência divina que anseia pela nossa plenitude. Portanto, que estas reflexões não permaneçam apenas como ideias abstratas, mas que se tornem sementes plantadas no solo fértil do seu coração. Que elas inspirem você a viver cada dia com uma consciência mais profunda da sua imortalidade, da sua capacidade de amar e de transformar. Que a certeza da continuidade da vida e da interconexão de tudo o impulsione a ser uma fonte de luz e de paz onde quer que você esteja.
A verdadeira prática começa agora, na respiração consciente, no olhar compassivo, na palavra gentil, na intenção pura. É no silêncio do seu ser, na conexão com a sua essência divina, que você encontrará a bússola para sua jornada eterna. Que a paz esteja com você, hoje e sempre, na consciência de que você é um ser de luz, em constante evolução, amparado pela infinita bondade do universo.